Boa tarde. Espero que tenham tido uma ótima semana. Sexta-feira, hoje é dia de leitura aqui no nosso bate-papo de 15 minutos para você. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu já mencionei esse assunto aqui, acho que foi essa semana, se eu não me engano, que é karma. Oi, Shirley! E eu vi que tem muita coisa que a gente pode desenvolver sobre o assunto karma, né? E eu até expliquei, né? Acho que foi na terça ou na segunda-feira, um ponto de vista, né? Sobre o que é e como é que funciona, como é que atua. E hoje eu trouxe para vocês exatamente o livro Karma, do professor De Rose, que se chama Karma e Dharma, Transforme a Sua Vida. Essa capa aqui, ela é antiga, já tem uma edição mais nova, tá? Então, esta aqui. E eu vou ler hoje um capítulo para vocês que é muito legal desse livro, que é Síndrome da Felicidade. A Síndrome da Felicidade. O que será a Síndrome da Felicidade? Esse livro tem capítulos incríveis falando sobre egrégora, falando sobre Dharma, além de Karma, né? Que aí é uma outra lei, é um outro assunto para um outro dia. Franci, que bom te ver por aqui. E tem muitos outros assuntos interessantíssimos. Talvez eu até traga o livro de volta para a gente ler outros capítulos dele que com certeza vão agregar muito para vocês. Mas hoje eu vou ler esse capítulo que se chama Síndrome da Felicidade. Então, para quem está entrando agora, esse é o livro que nós vamos falar hoje, do professor De Rose. É um livro, uma versão antiga, já tem uma versão mais nova, bom te ver. Bom, então vamos lá, vamos ler o capítulo. Ele não é muito grande, mas para a gente ter o tempo de conversar um pouquinho depois. Quando comecei a lecionar, primeiro tem um ditadozinho em cima, quando tem o título Síndrome da Felicidade, e embaixo tem uma frase, um pensamento. O que é pior, ser infeliz ou estar convencido disso? A frase é do próprio De Rose. Lembrem de encaminhar aqui a live pelo aviãozinho para os seus amigos e curtir bastante aqui no coraçãozinho para trazer visibilidade para o nosso conteúdo, tá? Aí vocês ajudam muito a que mais pessoas tenham acesso a essas mesmas informações. Bom, vamos lá. Quando comecei a lecionar, era muito jovem e o caldo de cultura onde o meu trabalho fermentava era de pessoas espiritualistas, idosas e preconceituosas. Enquanto não conquistei o reconhecimento fora do país e enquanto não fui à Índia durante mais de 20 anos consecutivos, a comunidade relutou em acatar o meu trabalho. Isso foi extremamente útil, pois descobri que quanto mais me pressionavam, mais força eclodia para reagir e mais realizações afloravam. Buzi! Estamos lendo um trecho do capítulo do livro Karma e Dharma hoje. Título Síndrome da Felicidade. Desfrutava até de um certo estímulo ao vencer os obstáculos que eram impostos pelos instrutores mais velhos. Por outro lado, nos períodos em que estava tudo bem, acomodava-me. Se esse período de bonança se prolongava, sentia alguma nostalgia. Comecei a observar as outras pessoas e notei que a maioria reage da mesma forma. Então elaborei a teoria da Síndrome da Felicidade, registrada em 1969, a qual contribui bastante para que pudesse ajudar aos demais em seus conflitos existenciais, conjugais e etc. A teoria baseia-se no fato de que o ser humano é um animal em transição evolutiva e que, já falamos várias vezes sobre isso aqui, nos seus milhões de anos de evolução, somente há uns míseros 10 anos, hoje, né, o livro, essa versão é mais antiga, hoje aí já se estende até uns 200 mil anos, algumas coisas assim, começou a construir algo que viria a ser a civilização. Só nos últimos séculos sentiu o gosto amargo das restrições impostas como tributo dessa aventura. Como animais, temos nossos instintos de luta, os quais compreendem dispositivos de incentivo e recompensa pela sensação emocional e mesmo fisiológica de satisfação cada vez que vencemos, quer pela luta, quer pela fuga. A fuga também é uma forma de vitória, já que o animal conseguiu vencer na corrida ou na estratégia de fuga. E seu predador foi derrotado uma vez que não conseguiu alcançar. Numa situação de perigo, o instinto ordena lutar ou fugir.
Quando acatamos essa necessidade psico-orgânica, o resultado, na maior parte das vezes, é a saúde e a satisfação que se instala no estágio posterior. Se não é possível fugir nem lutar, desencadeiam-se estados de estresse que conduzem a um leque de distúrbios fisiológicos diversos. Isso tudo já foi exaustivamente estudado em laboratório e divulgado em outras obras. O que introduzimos na teoria da síndrome da felicidade é a descoberta de um fenômeno quase inverso ao que foi descrito e que os pesquisadores ainda não situaram a contento. Trata-se daquela circunstância mais ou menos duradoura na qual não há necessidade de lutar nem de fugir, porque está tudo bem, bem demais, por tempo demais. Isso geralmente acontece com maior incidência nos países de grande segurança social e numa proporção assustadora nas famílias mais abastadas. O dispositivo de premiação com a sensação de vitória, sua consequente euforia e autovalorização por ter vencido na luta ou na fuga, tal dispositivo em algumas pessoas não é acionado com a frequência necessária. Como consequência, o animal sente falta, afinal é um mecanismo que existe para ser usado, mas não está sendo, e então ele cai em depressão. Se quisermos considerar o lado fisiológico do fenômeno, podemos atribuir a depressão à falta de um hormônio, ainda não descoberto cientificamente, que denominei endoestimulina, e que o organismo para de segregar se não precisa lutar nem fugir por um período mais ou menos longo, variável de uma pessoa para outra. O cachorro doméstico entra em depressão, mas não sabe por quê. A dona do cãozinho também não sabe a causa de sua própria depressão, já que o processo é inconsciente. Porém, seu cérebro, mais sofisticado do que o do cão, racionaliza, isto é, elabora uma justificativa e atribui sua profunda insatisfação a causas irrelevantes. Não adiantará satisfazer uma suposta carência imaginariamente responsável pela insatisfação ou depressão. Outra surgirá em seguida para lhe ocupar o lugar e permitir a continuidade da falsa justificativa. O exemplo acima poderia ser com pessoas de ambos os sexos e todas as idades, mas, para ocorrer, é preciso que a pessoa seja feliz. Resumindo, quando o ser humano está tendo que lutar por alguma coisa, não há espaço em sua mente para se sentir infeliz. Se ele não pode lutar nem fugir, primeiro sobrevêm reações violentas, depois a apatia e a somatização de várias doenças. Mas se está tudo bem, bem demais, por tempo demais, o indivíduo começa a sentir infelicidade por falta do estímulo de perigo, luta e recompensa. Como isso ocorre em nível do inconsciente, a pessoa tenta justificar sua infelicidade atribuindo a coisas que não teriam o mínimo efeito depressivo em alguém que estivesse lutando contra a adversidade. Exemplos. Na Escandinávia, onde a população conta com uma das melhores estruturas de conforto, paz social, segurança pessoal e estabilidade econômica, é onde se verificam um dos maiores índices de depressão e suicídio no mundo. Durante a guerra do Vietnã, onde as pessoas teriam boas razões para abdicar da vida, o índice de suicídios foi quase nulo. Os países mais civilizados, que não teriam motivos para passeatas e agitações populares, pois nada há a reclamar dos seus governos, com alguma frequência realizam as mesmas manifestações, mas agora com outros pretextos, tais como a ecologia, o pacifismo ou a defesa dos direitos humanos na América do Sul. Não que isso seja errado, tá, gente? Mas para mostrar que o ato de querer lutar por algo vem de onde, num contexto geral, as coisas estão mais ou menos bem, né? Os países que normalmente estão ali sofrendo um monte de coisas, a reação do povo é lenta, parece que não acontece, não existe. Por quê? Porque estão tendo que lutar pela sobrevivência, então não dá tempo de ficar expandindo os horizontes para lutar por outras coisas que não são prioridades naquele momento, como a própria sobrevivência.
E aí ele fala, assim, sempre que algum aluno ou aluna vinha chorar as mágoas, explicava-lhe nossa teoria da síndrome da felicidade e concluía dizendo: se você se sente infeliz sem razão ou o atribui a essas razões tão pequenas, talvez seja porque você é feliz demais e não está conseguindo metabolizar sua felicidade. Algo como indigestão por excesso de felicidade. Pense nisso e pare de reclamar da vida. Procure algum ideal, arte, filantropia e comece a ter que lutar por isso. E aí? Quero saber se vocês curtiram, o que vocês têm de comentário, se acharam interessante esse texto que eu trouxe aqui hoje. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês. É interessante, né? Porque eu conheço muitas pessoas e nós já ouvimos falar de muitas pessoas que às vezes, né, tem dinheiro, tem um casamento estável, tá tudo funcionando normalmente, viaja, passeia, curte e tá em depressão, né? Engraçado porque há pouquíssimo tempo, né, e até eu comentei isso, tem uma instrutora da nossa equipe, a Thaís, que é uma amiga maravilhosa minha, e ela tava falando isso. Ju, eu tenho um amigo que ele é paisagista, super bem sucedido, casamento maravilhoso, mora num lugar lindo, conquistou tudo o que ele queria na vida. E ele veio comentar comigo que queria saber o que eu tô fazendo para ser tão feliz, porque ele não consegue achar motivos para ser feliz. E aí eu virei para ela e falei assim, tá, ele deve estar com a síndrome da felicidade, porque às vezes quando nós conquistamos tudo que nós queremos, e agora? Eu não tenho mais o que conquistar. O que eu vou fazer da minha vida? É quase como se você pensasse, agora eu não sirvo para mais nada. E normalmente o que acontece com essas pessoas? Elas começam a entrar em depressão, começam a criar um monte de doenças, às vezes viram hipocondríacas, às vezes geram um câncer. Aí começam a arrumar problemas sérios, inconscientemente, só para ter pelo que lutar. Não é louco? O ser humano realmente é uma coisa assim, uma cabecinha complicada, né? Mas como o próprio De Rose disse aqui no livro, somos animais em evolução. É importante nós entendermos que nós estamos num processo evolutivo. Nós não somos um projeto acabado. E justamente porque não somos um projeto acabado, dá tanto tilt, né? Dá tanto defeito. Porque ainda nós estamos tentando nos entender como seres humanos, né? Ainda estamos muito presos à nossa herança animal, aos estímulos que nós tínhamos quando éramos animais do reino animal, e não sabemos agora jogar o jogo de sermos humanos. Tem uma frase do próprio De Rose que eu gosto muito, que fala assim: quando muda o paradigma, tudo volta a zero. Então, éramos animais, fomos animais um dia. Hoje somos outra espécie, somos seres humanos. Podemos até chamar de animais racionais, mas somos outra espécie, né? É fácil, bota um do lado do outro, você vai ver que é diferente. Então, quando o paradigma muda, tudo volta a zero. Se nós estamos no outro paradigma nesse momento, que é o paradigma de ser humano, não dá para nós querermos jogar o jogo com as ferramentas do paradigma anterior, que era o de animais, que vivíamos com outros tipos de estímulos, que tínhamos instintos. Agora aquilo tudo, a página virou, né? Temos aquela herança, mas temos que também entender que nós temos que aprender, não é nem reaprender, é aprender a sermos humanos, porque agora é outro paradigma. Então, o que eu faço, né? Quais são as ferramentas que eu posso utilizar? Onde está essa informação para eu acessar, para eu descobrir o que é herança, que não me pertence, mas que eu trouxe de bagagem, e quais são as ferramentas novas que eu tenho disponíveis para agir de forma diferente, né? Então, vocês não comentaram nada, eu fico aqui falando. Alguém quer falar? Eu vi que a Franci colocou aqui excelente, a Shirley também gostou, Yoga Yudi, que eu não sei o seu nome, também curtiu. Mas se vocês quiserem comentar alguma coisa mais sobre isso, coloquem aqui, senão hoje a gente finaliza. Lembra que todo dia, 12h e 7, eu estou aqui para trazer algum conteúdo para vocês. Amanhã eu nunca me lembro qual é o conteúdo do sábado, eu sei que do domingo é filme.
Amanhã eu não sei se é alguma dica, eu vou ver lá e boto no meu stories para vocês ficarem já por dentro. Mas lembrem de enviar conteúdo, coisas que vocês queiram que eu fale mais, alguma dúvida sobre algum desses assuntos que nós abordamos, alguma dica de como agir, né? Porque nós trabalhamos com reeducação comportamental, então às vezes você está na dúvida de se age de uma determinada forma em relação a uma determinada circunstância. Coloca aqui, a gente ajuda. Duas cabeças pensam melhor do que uma, não é assim? Então coloca aqui que a gente ajuda com o maior prazer, tá? Todos os dias são 15 minutos para você, exceto quintas-feiras, que é 1 hora de duração. Todo o conteúdo fica gravado lá no IGTV e você pode ter acesso a tudo isso. E outra coisa, também tem o meu canal do YouTube que tá aqui divulgado na minha bio e você tem outros vídeos maiores lá com bastante conteúdo também. Então fica a dica. E se você tá curtindo tudo isso, eu nem sei direito, mas clica no sininho, compartilha, curte, envia para os amigos, que é para mais gente acessar esse conteúdo que a gente traz com todo carinho para vocês, tá bom? Então, um excelente, maravilhoso fim de semana. Pense nisso que nós falamos aqui, né? Tem uma outra frase do De Rose que eu acho incrível, que é: dificuldades e obstáculos fazem parte da vida e a vida é a arte de superá-los. A arte de superá-los. Então vamos olhar para os nossos problemas com mais objetividade e olhar para os lados para ver se não tem pessoas que estão com problemas muito mais sérios do que os nossos para resolver, e vamos tratar de sermos felizes, porque é isso que importa, tá bom? Um beijo grande para vocês, quem está chegando agora, todos os dias, 12h07, ok? Beijo, ótimo fim de semana. A Shirley tá falando aqui: ontem eu estava na rua, mas assisti depois, é sempre maravilhoso. Que bom, que bom. Yoga Yudil, Juí, eu quero saber seu nome. Tá? Mas obrigada por vocês terem gostado. Até amanhã. Beijo.